Olá, alunos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais uma de nossas aulas e nós estaremos dando continuidade ao assunto da aula anterior. Nós iniciamos falando sobre figuras teológicas de linguagem. Então, figuras teológicas de linguagem. Então, falamos sobre o antropomorfismo, antropomorfismo na aula anterior. E na aula de hoje estaremos falando sobre antropopatismo. Como nós vemos na aula anterior, são duas palavras gregas, não é? Duas palavras gregas. Antropo, que quer dizer homem, mais patos, que esse patismo aí, ele pode ser, ele também é escrito assim, patos, que quer dizer paixão. Essa paixão aqui é sentimentos. Aqui é humanos. Então, de maneira resumida, o antropopatismo é a junção de duas palavras gregas, antropo e patos, que significa sentimentos humanos dirigidos a Deus. Então, é um recurso linguístico dentro da teologia, aonde dentro da revelação divina, obviamente, para que Deus tornasse ou fosse compreendido, então Deus se utilizou, os escritores se utilizaram de uma linguagem humana para que nós, seres humanos, tivesse a real compreensão da revelação divina. Então, seria Deus descer no nível do homem para falar com os homens. Entendem? Só que no antropomorfismo, a ideia aqui é forma humana, características humanas, orelhas, cabelo, ouvidos, olhos, mãos, pés. Percebem? Só que aqui no o antropopatismo não é forma humana, não é características humanas. O antropopatismo é sentimentos humanos dirigidos à pessoa do nosso Deus. Então, posso apagar? Esse é o resumo. Antropopatismo, sentimentos humanos atribuídos a Deus, a fim de tornar a comunicação, a mensagem, a revelação acessível e, sobretudo, compreensível. Tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui.
Então aqui sentimentos humanos atribuídos a Deus, tá certo? Então vamos ver o testemunho das Escrituras em relação a esses sentimentos, tá bom? Então, como na aula anterior, vamos fazer aqui. Então temos angústia, temos a indignação, que também pode ser a ira, temos o amor, temos o aborrecimento, e temos acho que é o mais polêmico, né? Eu vou até botar de uma cor diferente. Temos o arrependimento. Por que polêmico? Porque se Deus é onisciente, sabe, conhece tudo, todas as coisas, logo não seria coerente aplicar, né, dizer que Deus se arrependeu. É como se ele fosse, sabe, decepcionado. Eu não sabia que isso ia acontecer, me arrependi. E na verdade não trata desse sentimento de maneira tão peculiar como o arrependimento é atribuído a nós seres humanos. E nós iremos compreender como é que esse arrependimento é aplicado, né, em relação a Deus, dentro dessa questão, desse recurso linguístico, né? Porque os escritores tiveram limitações na hora de transmitir. Então eles tiveram que utilizar, né, de palavras e de recursos linguísticos que estivessem próximo do entendimento das pessoas que iriam ter acesso ao tipo de conteúdo que eles estavam tanto falando quanto escrevendo. Imagine você, um exemplo, só um exemplo. Imagine Deus manda um exemplo, né? Deus me direciona, manda eu falar uma mensagem para vocês. Só um exemplo. Então, diga aí os alunos que diga os alunos que eu estou gostando do empenho deles na aula, né, do coração aberto em aprender, em desenvolver a sua fé. Pronto. Aí eu vou pegar e escrever em grego, em hebraico, em alemão, em inglês, e vocês vamos supor que vocês não conhecem, né, não entendem essas línguas. Logo, a mensagem não vai ser compreendida. Então, eu recebo a mensagem, mas na hora de eu transmitir a mensagem, eu não tenho êxito, porque vocês não conseguem compreender. Vocês vão pegar assim o texto em hebraico, alemão, inglês, qualquer outra língua, estou dando um exemplo. Assim, o que Deus falou aqui? Não estou entendendo. Então, não tem entendimento. Então, como é que Deus ia falar alguma coisa dentro do seu, vamos dizer assim, até a gente não tem nem definição, né? Então, vamos assim falar assim, como é que Deus ia transmitir uma mensagem dentro de uma linguagem própria, divina dele? Não é?
Que quem fala português somos nós portugueses, quem fala alemão são os alemães. E Deus não é português, Deus não é alemão, Deus sabe, entendeu? Então, Deus precisa se fazer compreendido. E como é que ele vai fazer esse compreendido? Utilizando a linguagem dos homens para falar com os homens. Entenderam aí? Então aqui, em vez de ser como no antropomorfismo, que é formatação humana, características humanas, né? Física, olho, orelha, boca, mão. Aqui é sentimento. Então estamos vendo angústia, indignação, amor, aborrecimento. E vamos ver o arrependimento. Então, outra coisa que eu quero dizer para vocês é que quando nós mencionarmos textos bíblicos, é importante vocês terem um caderno por causa disso, né? Que vocês anotam, né? E acompanhem de maneira mais profunda e bereana, né? Então vamos ver a angústia. Quando a Bíblia, né, quando os escritores utilizam desse recurso linguístico para falar a respeito de Deus. Então vemos Juízes 10, 16. Então temos Juízes 10, 16. E eu quero fazer a leitura, né? Juízes 10, 16, diz assim: e tiraram, vou fechar aqui, e tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Estamos percebendo aqui que o povo está enfrentando uma dura servidão aos filisteus e os amonitas, porquanto Israel tinha prevaricado, se apostatado de Deus, envolvido em idolatria, né? Falsos deuses, adorando falsos deuses. E eles começaram a clamar, e ele disse: olha, eu não vou lembrar vocês não, porque vocês estão fazendo o que eu disse que não era para fazer. Vocês estão se curvando à imagem, vocês estão servindo a Baal, vocês estão servindo a tantos deuses. Aí Deus diz assim: querem livramento? Então peça aos deuses que vocês estão adorando, né? As imagens que vocês estão adorando. E eles acabam dizendo ao Senhor, né? Reconhece: Senhor, nós pecamos contra ti, então faz alguma coisa, nos livra da mão dos nossos inimigos. E o texto diz, no versículo 16 que nós lemos, que eles tiraram os deuses alheios do meio deles e voltaram a servir ao Senhor. E o Senhor se angustiou, né, em ver o seu povo naquela situação tão terrível de idolatria e trazendo consequências terríveis, né, sofrimento e dura servidão para os filisteus e os amonitas. Eram literalmente escravos dessas duas nações. Então vemos aqui a angústia de Deus. Deus se angustiou em ver a situação do seu povo em grande miséria. Tá certo? A indignação, Deuteronômio 1, 37. Vamos fazer a leitura? Deuteronômio 1, 37. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Palavras de Moisés, né?
falando para aquele povo que eles não iriam entrar na terra prometida, né? E ele agora acaba declarando que o Senhor havia se indignado com ele e que ele também não entraria. Então vemos aqui a indignação de Deus. Agora percebam que quando o escritor diz que Deus se angustiou, que Deus se indignou, fica fácil compreender. Esses sentimentos são sentimentos humanos. Lembrem disso, esses sentimentos são humanos. Então, para nós compreendermos o que Deus quer que a gente compreenda, fica melhor quando a gente encontra essas expressões. Angústia é sinônimo de tristeza, é sinônimo de alguém que não está satisfeito com aquela situação. Então, o antropopatismo, esse recurso, né, figurativo dentro, né, da teologia, é extraordinário, porque os escritores e o próprio Deus utilizam tanto de características humanas, formas humanas, mas também como sentimento humano. Então, quando você ouve Deus dizer assim, eu estou triste com vocês, eu estou angustiado, logo se compreende, né? Olha, Deus não está gostando, Deus não está aprovando, Deus não quer que a gente permaneça nisso aqui. Então, veja que é importante Deus utilizar, os escritores utilizarem, né, desta figura teológica de linguagem, porque a compreensão chega, vamos dizer assim, próximo de nós, e nós conseguimos assimilar com mais facilidade, tá certo? Então vemos aqui o amor, né? Falar de amor, João 3,16, Jeremias 31:3. Esse aqui vocês conhecem de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, revela o grande amor de Deus. E vamos ver o que Jeremias, né, encontramos em Jeremias 33:3. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Veja Deus novamente, né, utilizando, né, desses sentimentos humanos, tá certo? Para comunicar com os homens, e os homens aí acabam compreendendo o que Deus está falando, porque a linguagem que está sendo utilizada é uma linguagem não em um nível divino, né, mas em um nível humano. Então os homens têm a capacidade de compreender e assim fazer conforme Deus deseja que seus filhos assim andem, pratiquem conforme a sua vontade. Então há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Então vemos mais uma vez aqui o sentimento. Aborrecimento. Nós vemos o aborrecimento em Salmos 5:5. Os loucos não pararão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam a maldade. Então, quando o salmista está utilizando esse recurso linguístico, né, sentimentos humanos atribuídos a Deus, logo quem está ouvindo, quem está sendo alvo, né, do que ele está falando, do que ele está escrevendo, logo se compreende. Deus está aborrecido, Deus se aborrece, ou seja, Deus não é complacente com o que vocês estão fazendo. Deus não se envolve nisso aí não, Deus não aceita isso aí não. Então Deus não está satisfeito, Deus se aborrece a todos os que praticam a maldade.
Então, está dizendo assim como as pessoas, quando fazem alguma coisa contra vocês, vocês ficam aborrecidos, Deus também está aborrecido, né, com a maldade que vocês estão fazendo. Então, quando eles ouvem esse sentimento, né, humano, logo ele compreende que aquilo que está sendo feito, aquela maldade que está sendo praticada, está mexendo com Deus ao ponto de Deus utilizar esse sentimento humano, aborrecimento. Quando é que a gente humanos nos aborrecemos? Né? Então é Deus fazendo com que os homens compreendam que ele não está aprovando a prática que está sendo aí realizada. Então temos aqui Salmos 5:5, extraordinário. E para finalizar, temos o arrependimento, né? O arrependimento teremos aqui em Gênesis 6:6 e Jonas 3:10. Então aqui é Deus dizendo que, vamos ler, né? Vamos ler. Gênesis 6:6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Em Jonas 3:10, e Deus viu as obras deles, como se converteram dos seus caminhos, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Então percebam que em Gênesis 6:6, Deus está dizendo que se arrependeu, né, de ter feito o homem. Aqui em Jonas 3:10, Deus aí está arrependido de fazer aquilo que ele disse que faria. Como entender esse arrependimento divino? Como entender esse arrependimento divino? Esse arrependimento divino é uma... Vamos pegar com base em Gênesis, né? É uma mudança, de atitude, proporcional ao comportamento humano ponto. Então, o que quer dizer esse arrependimento? Né? Vamos pegar aqui. Não, vamos deixar Gênesis aqui quieto. Gênesis 6:6. Pronto. Então, esse arrependimento divino é uma mudança de atitude proporcional ao comportamento humano. De maneira geral, é quando Deus muda de projeto. Quando Deus muda de projeto, baseado
na atitude humana. Então vamos perceber aqui que o contexto é o seguinte: os ninivitas estavam debaixo de uma sentença divina. Então Deus disse: Jonas, esse povo aí, eu vou exterminar toda a cidade, todo mundo vou exterminar. Vai lá e prega o arrependimento. Quando Jonas vai e prega o arrependimento, toda a cidade se converte, se arrependem. O arrependimento deles foi tão extraordinário que eles abriram um jejum, até as crianças de peito jejuaram, os animais jejuaram, o marido não tocou na esposa e vice-versa. Veja que houve um quebrantamento, uma mudança de atitude. Pegaram aí? Então, Deus iria condená-los. Porque eles estavam na prática do pecado. Só que quando eles deixaram o pecado e mudaram de atitude, Deus, tá vendo? Deus muda de projeto baseado nesta atitude deles, sair do pecado, se arrependerem, quererem viver uma vida nova. Então esse arrependimento divino não significa dizer que Deus foi pego de surpresa, que Deus fragilizou, que Deus foi derrotado nos seus planos. Não, Deus mudou de projeto com base no comportamento humano. Deus ia destruí-lo porque eles estavam em uma criminalidade muito grande, um pecado generalizado. Então Deus ia destruir por causa disso. Mas Deus mandou Jonas pregar. Então Deus condiciona o juízo dele no comportamento humano. Se eles não ouvissem a Jonas, se eles não se arrependessem, a ira de Deus derramaria ali e exterminaria toda aquela cidade. Mas quando Jonas pregou, a cidade se arrependeu, Deus mudou de projeto com base neste novo comportamento daqueles homens. Isso que significa o arrependimento divino. Então não significa a fragilidade do homem de fazer uma coisa: me arrependi de ter feito isso, não era para mim ter feito isso, se eu soubesse que acontecesse assim eu não faria. Não, Deus não é pego de surpresa. Estamos falando aqui de arrependimento, estamos falando aqui de um recurso linguístico, estamos falando da limitação do homem. Então se ele não utilizasse a palavra arrependimento, ele utilizaria qual outra palavra? Então às vezes o escritor ou aquele que está transmitindo de maneira verbal também, qual palavra eu vou aplicar para que eles compreendam o que aconteceu aqui? Então às vezes não tem palavras humanas para descrever. Então vamos pegar uma mais próxima, né? Por exemplo, quando João teve algumas visões, ele disse assim: eu via como se fosse um mar de cristal. Um mar de cristal? Não era aquilo, né? Então ele pega uma associação humana que mais se aproxime daquilo que ele está vendo. Não há uma palavra que descreva o que ele está vendo, mas ele tem que transmitir o que ele está vendo. Então, como é que eu vou contar para eles o que é que eu estou vendo? Então ele utiliza de um fenômeno natural, na própria natureza, né? Cristal, mar, né? Então, e ele consegue transmitir aquilo, e as pessoas conseguem ter a noção do que João está narrando, né? E vemos essas linguagens, não apenas antropomórfica, não apenas antropopática, mas também linguagens alegóricas, linguagens figurativas. Então são recursos linguísticos
que utilizamos, que a teologia se utiliza para transmitir, né, transmitir uma mensagem compreensível para quem está recebendo, para quem está tendo acesso a ela. Então esse arrependimento divino é um recurso linguístico, tá vendo? Uma figura teológica de linguagem que o escritor está utilizando porque não encontrou uma outra palavra. Então, para que as pessoas compreendam, a única palavra que chegou mais perto, mais próximo daquilo que ele queria transmitir era o arrependimento. Mas esse arrependimento não significa dizer que é o arrependimento nosso, não é? Como se a gente estivesse frustrado, decepcionado, porque a gente não conhece o futuro. Deus conhece o futuro, Deus sabe o que vai acontecer. Deus é onisciente, Ele conhece tudo e não é pego de surpresa. Logo, não pode se arrepender com nada, porque Ele já sabe o que vai acontecer. Tá certo? Tanto é que antes de Nínive se arrepender, Deus já sabia antecipadamente que eles iriam se arrepender. E Ele manda Jonas prega e se arrepende. Então, esse arrependimento divino não é plenamente o arrependimento humano, não. São recursos linguísticos, tá certo? Então, figuras teológicas de linguagem que chegam próximo daquela verdade que o escritor quer que as pessoas compreendam, tá bom? Então, Deus te abençoe e te guarde, e até a próxima aula.